Química 2, ela vai ver conceitos importantíssimos, galera. Olha só, a química lá no início, né, da humanidade e tal, quando todas as coisas foram acontecer, Adão e Eva, não, tô brincando. Lá no início, né, quando começaram a estudar a química e tudo mais, o que foi descoberto? A química, ela foi dividida em dois grandes grupos. O que nós vamos chamar de inorgânicos. Ó, a química foi dividida em dois grandes grupos. O grupo dos inorgânicos e o grupo dos, vou botar aqui em cima, olha só, orgânicos. Como assim? Galera, ficava muito difícil estudar química, ela por inteiro. Era muito difícil, porque tinha que ter uma divisão. Não é mais fácil você estudar matemática, geografia e português do que já pensou se eu desse aula de português? Estou falando de química, já eu falasse matemática e já eu falasse ciências. O que aconteceu? Aconteceu uma divisão dentro da química. Essa divisão, ela vai fazer o quê? Ela vai, prestem atenção no que eu vou falar agora. Essa divisão, ela vai nos auxiliar no estudo da química. Os elementos químicos, de um modo geral, as moléculas, elas foram divididas em dois grandes grupos. Um chamado de grupo orgânico e o outro chamado de grupo inorgânico. Lá no início, esse inorgânico foi considerado todos os minerais. E os orgânicos eram todas as moléculas, elementos químicos que estavam relacionados com os seres vivos. Todos os elementos químicos que estavam relacionados com os seres vivos. E o inorgânico que estava relacionado com os materiais. Mas aí veio um cara chamado Lavoisier, que vocês muito bem já ouviram falar dele, e ele falou o seguinte: não dá para falar de composto orgânico tudo que tem no ser vivo, e os inorgânicos, eles não são só minerais. Aí vem uma outra divisão, que os compostos orgânicos seriam todos os compostos que têm carbono. Todos os compostos que têm carbono na sua constituição vão ser compostos orgânicos, segundo Lavoisier. E, segundo Lavoisier, os compostos inorgânicos vão ser todos aqueles que não têm carbono em sua constituição. Vocês estão entendendo, galera? De verdade, bora lá. Foi o que eu falei até agora. A química foi dividida em dois grandes tópicos. O primeiro, inorgânico e orgânico. Lá no início, tudo que era orgânico era o que vinha do ser humano, dos seres vivos, das plantas, tudo que era produzido pelo nosso corpo, tudo que tinha a ver com o nosso corpo. E quando eu vou falar aqui, ó, de compostos inorgânicos, os inorgânicos, eles vão ser o quê? Todos os elementos, deixa eu abaixar aqui, que vão estar relacionados aí, que vão estar direcionados a quê? Que vão estar direcionados aos minerais. Porém, essa classificação, ela não deu muito certo, porque tinha compostos inorgânicos que não eram minerais. Aí Lavoisier entrou na parada e disse o seguinte: não tem carbono, é inorgânico. Tem carbono, eu chamo de orgânico. Tranquilo? Vocês conseguem entender isso, né? Show de bola? Mas o que é que acontece? Na nossa definição atual, na definição que nós usamos hoje na química, não dá para a gente dizer que tudo que não tem carbono é inorgânico. Por quê? Porque existe uma exceção. Eu tenho aqui, galera, o ácido cianídrico, o HCN, é um ácido. Esse ácido é inorgânico. E ele tem carbono na sua constituição. Ele tem carbono e é inorgânico. O CO2, aquele poluente, né? Ó, ele tem carbono em sua constituição e ele é inorgânico. Cara, mas tu disse que todo mundo que tem carbono é orgânico. Menos esses aqui, ó, uma exceção. E o CO,
esse é o dióxido de carbono e o monóxido de carbono, que inclusive é tóxico, é muito perigoso. Você respira ele gruda naquela célula do sangue, hemoglobina, né? Hemoglobina, eu acho, aquela vermelhinha. O dióxido de carbono, ele faz assim, ó. Presta atenção. O que acontece? Você tá lá de boa em casa, aí o carro tá ligado na garagem. Já ouvi diversos casos de pessoas que morreram assim nos Estados Unidos, diversos locais, inclusive aqui no Brasil. O dióxido de carbono, o oxigênio, né, quando a gente respira. Respirei O2. O que aconteceu? Ele grudou na minha hemoglobina, a minha hemoglobina, ó, o oxigênio grudou na hemoglobina. Grudou e foi levado pela minha corrente sanguínea. Vou falar mais devagar. Tudo bem? Tranquilo? Vou falar bem devagar agora. O que aconteceu? Quando voltar ao normal, me diz. Ó, esse oxigênio, ele gruda na hemoglobina e entra no teu corpo. Quando o monóxido de carbono, ele conecta no teu corpo, ele não consegue largar. Aí o que acontece? Você pode acabar morrendo sufocado. Tá bom, galera? Por isso que é muito perigoso aí o monóxido de carbono. Tudo normal? Sim ou não? Tranquilo? Show de bola? Pois vamos lá. Olha só, galerinha. Compostos inorgânicos. Nós vamos chamar de compostos inorgânicos os minerais, os que não têm carbono, exceto esses aqui, ó. Eles são compostos inorgânicos e têm carbono. Os compostos orgânicos vão ser o quê, galerinha? Vão ser aí os compostos relacionados aos seres vivos que têm carbono em sua constituição. Tranquilo? São os elementos que têm constituição. Que têm carbono. O que acontece, galera? O que nós vamos estudar nesse terceiro bimestre? O assunto do nosso terceiro bimestre não vai ser a química orgânica. Vai ser o quê? Vai ser a química inorgânica. Nós vamos estudar só a química inorgânica. E para estudar a química inorgânica, nós temos que ter alguns conceitos. Tranquilo, essa aula está gravada, ela vai ser colocada no YouTube, tá bom? Para quem não está conseguindo assistir porque está travando, essa aula está sendo gravada e vai ser colocada aí no YouTube para vocês. Tá bom, amores? Vamos lá. O que acontece? Olha só. Nós vamos estudar hoje o quê? Nós vamos estudar os compostos inorgânicos. Os inorgânicos, eles são divididos em 4 grupos importantes, que vai ser aquilo que nós vamos chamar de ácidos, tranquilo? Ácidos. O que nós vamos chamar de bases e o que nós vamos chamar de ácido, base, e o que nós vamos chamar de sais e óxidos. Esses carinhas aqui, ó, eles são os 4 grupos que definem os meus compostos inorgânicos. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E nós vamos estudar um por um. Nós vamos estudar os ácidos, nós vamos estudar as bases, nós vamos estudar os sais e nós vamos estudar os óxidos. Tranquilo, galera? Vamos fazer um estudo aí, ó, amplo. O nosso terceiro bimestre inteiro vai ser trabalhando esses compostos inorgânicos. Isso daqui, galera, nós chamamos de funções, tá bom? Como esses grupos foram divididos? Foram divididos através da semelhança. Então, todo mundo aí que era semelhante à questão de ácido, base, sais, todo mundo que era ácido ficou dentro do grupo dos ácidos. Todo mundo que é base ficou dentro do grupo das bases. E assim, sucessivamente. Tranquilo, galera? O que acontece? Tem uma coisa muito importante, que são alguns conceitos que eu preciso trabalhar com vocês antes da gente falar aí o que é esse ácido, antes da gente falar o que é essa base. Que é uma teoria muito interessante, deixa eu colocar aqui, ó, inorgânica, que é o que nós estamos estudando, a química inorgânica, tranquilo? Lembra das exceções do carbono, né, ó? O HCN, o CO2 e o CO. O que acontece nesse grupo aí dos inorgânicos? Nós temos uma teoria
que é a teoria de Arrhenius. Galera, eu não sei se vocês já viram isso em alguma feira de ciências, ou se vocês já viram em algum local que vocês foram, tá bom? A galera fazer um experimento... Ixi, esse pincel não presta. Deixa eu pra fazer um experimento assim, ó. Deixa eu tentar achar um pincel aqui. Fazer um experimento. Como era esse experimento? É uma vasilha, um copo. Nesse copo nós temos água. Aí o que que acontece? Os alunos, normalmente na feira de ciência, eles colocam uma lâmpada. Aí o fio fica na água e o outro fio fica na água também. Vocês já viram esse experimento? Uma lâmpada, um fio fica na água, outro fio fica na água. Aí o que que acontece? Essa lâmpada aqui, ó, ela acende e essa daqui não acende. Já viram esse experimento? Sim? Esse daqui, ó, é água com sal de cozinha, NaCl, água com sal. E aqui, ó, eu tenho água e açúcar. Quando você coloca água e açúcar, a lâmpada não acende. Quando você coloca água e sal, a lâmpada acende. Eu até salvei uma imagenzinha aqui para mostrar para vocês, ó. Deixa eu apresentar aqui, ó, apresentar minha tela inteira. Vocês vão conseguir perceber, ó, nessa imagenzinha aqui, ó, isso que eu tô falando, que são alguns experimentos, galera, que acontecem principalmente em feira de ciências. Quando você coloca uma lâmpada em solução aquosa, a luz não acende. Quando você coloca em uma solução... O que é uma solução aquosa? É quando eu tenho a minha solução, meu soluto, o que eu estou dissolvendo em água. O meu solvente é a água. Toda vez que eu falar aquoso, é porque eu estou solubilizando em água. O meu solvente é a água. Tá bom? É importante saber isso. Por que que essa lâmpada acendeu? Por que que no açúcar não acende e por que no sal acende? Vou explicar para vocês agora, porque através dessa teoria, o que é que vai acontecer? Nós vamos conseguir apresentar alguns fatos. Quem está bugando muito, que não está conseguindo assistir, não se preocupem, porque está sendo gravado e eu vou pedir para o tio Marcos colocar lá no YouTube, tá bom? Não se preocupa que vai dar tudo certo. Não estou conseguindo ver tua live. De boa, tá bom? Essa aula está sendo gravada e vai ser colocada lá no YouTube. Bora lá, bora continuar. O que que acontece aqui para essa lâmpada acender? Esse cara aqui, ó, ele vai formar o quê? Íons, que nós já estudamos, que eu já expliquei para vocês o que são íons. O que são íons, galera? Os íons são os elementos que possuem carga positiva ou carga negativa. Todo elemento químico que a ele está atribuído uma carga, eu vou chamar de íon. E nós sabemos muito bem que o Na e o Cl, ele tem a tendência de doar elétron e tem a tendência de receber elétron. Foi o que a gente estudou aí muito nas nossas aulas passadas. O que que vem acontecer aqui? Essa solução que tem os íons, essa solução que tem os íons, eu chamo ela de eletrolítica. Eletrolítica. Por que ela é eletrolítica? Porque eu consigo, esse íon, ele consegue transportar eletricidade. Por que que a lâmpada acendeu? A lâmpada acendeu porque essa solução, ela é composta por íons. Íons são elementos que possuem carga positiva ou negativa. E esses íons, essa solução de íons, é chamada de eletrolítica. Por que eletrolítica? Porque ela é capaz de transportar eletricidade. Tranquilo, galera? Já essa daqui, ó, a água com açúcar, eu posso chamar de solução não eletrolítica. Por quê? Porque a lâmpada não acendeu. A lâmpada não acendeu. Eu não posso dizer que ela transporta eletricidade, porque a lâmpada não acendeu. Então, eu vou chamar ela de solução molecular. Por que solução molecular? Porque não acendeu, não transporta energia. Eletrolítica ou solução iônica, ela é formada por íons. Esse íon possui cargas.
essas cargas transportam energia. Essa definição é muito importante para a gente conseguir entender alguns passos relacionados a essa química inorgânica. E, Carol, o que acontece aqui dentro? O que acontece aqui dentro para essa solução ser eletrolítica? O que acontece aqui dentro para você conseguir transportar eletricidade? Qualquer dúvida pode falar, tá bom? O que acontece dentro dessa solução eletrolítica para você conseguir transportar eletricidade? Eu tenho aqui dentro o meu sal de cozinha, o NaCl, né? Eu falei para vocês já conhecem, ele seria um composto em ligação o quê, galera? Iônica, porque é íon, então é um composto e as suas ligações, eles estão conectados aí através da ligação iônica, que vocês já estudaram aí o que é a ligação iônica. Olha só, a água, galera, a água, ela tem um poder muito grande, que é o poder que nós chamamos de solvatação. O que é o poder de solvatação da água? O que é esse poder de solvatação da água? Eu tenho aqui ó, o meu NaCl. Ele está lá, o meu composto iônico, que eu sei que o Na é mais e o Cl é menos, porque o Cl está na família 7A. Se ele está na família 7A, ele quer receber um elétron. Se ele quer receber um elétron, significa ó, que ele fica negativo porque ele quer receber esse elétron. O Na está lá na família 1A. Se está na família 1A, por que ele é mais um? Porque ele quer doar um elétron. Tudo isso a gente já viu. E todos esses conceitos são importantes para a gente entender a química. Tá bom? O que acontece com a água? Galera, a água, como vocês já viram, ela tem essa estrutura aqui. Ó. Ela tem essa estrutura. O que acontece? Na tabela periódica, vou fazer aqui no canto, olha só, na tabela periódica, nós temos uma propriedade chamada eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Galera, eletronegatividade vai ser aquela pessoa negativa, que só atrai gente negativa para ela. Sabe aquela pessoa negativa, que o cabo é negativo, e o cabo ainda só atrai gente negativa para ela, atrai tudo que é ruim? Isso que é eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que um elemento químico tem de atrair coisas negativas. Ele consegue trazer para ele o que é negativo. Eu quero que me digam aí o que é negativo na química. Qual é a parte do átomo que tem carga negativa? Qual é o nome? O próton é positivo. O negativo eu vou chamar de quê? Isso mesmo, eu vou chamar de elétron. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou chamar de elétron. O que acontece? Eletronegativo, ele atrai os elétrons para ele. Ele atrai o negativo para ele. Aí eu digo assim, mano, o Edu é eletronegativo. O que significa o Edu ser eletronegativo? Significa que ele atrai os elétrons para ele. E na tabela periódica, galera, a eletronegatividade, ela corre nessa direção, ó. Aqui eu tenho hidrogênio, tá bom? Hidrogênio, elemento químico hidrogênio. Vou até colocar ele em cima, né, que ele é todo diferente. Aqui eu tenho hidrogênio. Esse sentido aqui da seta, ó, esse sentido da seta, ele representa a quantidade de eletronegatividade. Todo mundo que está mais perto daqui, ó, nesse sentido, é o aumento da eletronegatividade. Deixa eu pegar minha tabela periódica aqui, só um minuto. Pronto, galera, pronto, olha só. Eu tenho aqui a minha tabela periódica, tá bom? Todo mundo que tá pra cá, ó, seguindo essa seta aqui, ó, que tá mais para aquele lado, ele é mais eletronegativo do que quem tá aqui, ó. Por exemplo, entre o hidrogênio, que tá bem aqui, ó, e o flúor, que tá bem aqui, ó. O flúor tá bem aqui. Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o flúor? Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio, que está aqui no início, ó, que está bem aqui, ou o flúor, que está bem aqui? É o flúor.
Isso mesmo. Porque quem está mais daquele lado lá vai ser mais eletronegativo. Tranquilo? Isso no sentido dos períodos. Eu tenho um período na tabela periódica. Quanto mais para lá, ó, quanto mais nesse sentido, tá mais perto da minha mão, tá esse elemento químico, mais eletronegativo. E no sentido da família, quanto mais em cima ele tiver, mais eletronegativo ele é. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos supor, o flúor e o bromo. Se vocês conseguem ver, ó, aqui está o flúor e aqui está o bromo. Quem é mais eletronegativo? O flúor ou o bromo? E aí, vai ser quem? Ó, sendo quem está subindo, quem está mais em cima, é mais eletronegativo. Então, o flúor, ele vai ser mais eletronegativo que o bromo. Isso mesmo. Por quê? Porque ele está mais em cima. Aqui, ó. Quem é mais eletronegativo? O bário ou o magnésio? Quem é mais eletronegativo? O bário aqui embaixo ou o magnésio aqui em cima? O magnésio, porque ele está mais em cima. Então, todo mundo que está mais em cima e mais para esse lado vai ser eletronegativo, tá bom? Tem que ter cuidado com essas comparações e essa informação ela é muito importante para vocês. Tá bom, galera? É a eletronegatividade dentro da tabela periódica. É importante saber sobre essa eletronegatividade, tá bom? É importante saber disso. Damos uma pausa aqui na eletronegatividade. Agora vamos falar sobre esse cara aqui. O oxigênio. Galera, o oxigênio, ele tá aqui, ó. O oxigênio tá aqui. Vocês conseguem ver onde o oxigênio tá? Ó, tá aqui. E o hidrogênio tá aqui. Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o oxigênio? Quem é mais eletronegativo? Quem tá mais daquele lado? O hidrogênio ou o oxigênio? O oxigênio? Respondam. Mais para aquele lado é o oxigênio, isso mesmo. Então, quem é mais eletronegativo é o oxigênio. O que acontece? O oxigênio, ele vai possuir uma carga parcialmente negativa. Por quê? Por enquanto, no nono, a gente pode entender assim. Lá no primeiro, no segundo, no terceiro, vocês vão descobrir outras coisas relacionadas a isso. E o hidrogênio, ele é menos eletronegativo, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, um sinalzinho de mais. É como se os elétrons, eles ficassem mais próximos do oxigênio. Eles ficam, olha só, mais próximos do oxigênio. Se a carga, por quê? Porque ele é mais eletronegativo. Ele atrai o elétron para ele. Isso aqui a gente vai chamar de polo, de dipolo. Vocês vão conhecer lá no ensino médio, tá bom? Mas o importante é saber que essa parte do oxigênio é negativa e que essa parte do hidrogênio nós vamos ter uma carga mais positiva. Por enquanto, podemos dizer que vai ser assim, tá bom? O que é que vai acontecer aqui, ó? Quando eu jogo o NaCl na água, a água ela vai fazer uma solvatação. O que é uma solvatação? Sabe festa de menino? Festa de menina, aí o povo diz, a mesa de brigadeiro tá liberada. Na festa de menina, a mesa de brigadeiro tá liberada. Vai 500 meninos correndo pra cima da mesa. Fica assim, ó, de gente. Todo mundo corre em cima da mesa de brigadeiro, né, não? É isso que a água vai fazer aqui. Quando tu joga o sal na água, a água, ela quer correr para cima de que tu jogou. O que acontece? Esse lado aqui, mais negativo da água, eu vou desenhar a água assim, tá bom? Ó, como se fosse esse negocinho. Aqui é o oxigênio, aqui é o hidrogênio. Essa parte mais negativa da água, essa parte mais negativa, ela vai ficar, ó, perto de quem? Do Na. Por que essa parte negativa vai ficar perto do Na? Porque o Na é positivo. O negativo não atrai o positivo. Estão entendendo? E quem vai ficar perto do Cl-? Essa parte aqui, ó, do hidrogênio, que é a parte mais positiva.
pessoal, é por isso que quando eu coloco sal na água, o sal desaparece. É por isso, galera. Por que que o sal desaparece? O sal desaparece porque a água faz uma solvatação nesse sal. O que é que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, vou apagar e vou fazer de novo para ficar bonitinho. A água pega o Na+, e toda essa parte, ó, essa ponta que é negativa, ela vai cercar o Na+, ó. A água, ela vai solvatar o Na+, e vai separar ele do Cl-. No Cl-, a parte que vai ficar em contato é a parte, ó, mais positiva da água. Por que a parte mais positiva da água? Porque aqui não é positivo, ó, e aqui não é negativo, vai atrair. Olha o que acontece. A água, ela separa o sódio do cloro. Quando a água separa o sódio do cloro, você mistura com a colher, o que que acontece? O sal desaparece. Nossa, Carol, é por isso que o sal desaparece na água? É por isso, galera. Porque a água, ela separa esses dois elementos químicos. Qual é o nome disso? Solvatação. A água, ela cerca esse elemento químico. Tranquilo, galera? Baseado nessas cargas. E essas cargas, mais e menos, que ficaram aqui, elas são capazes de transportar eletricidade. Tranquilo? Quando acontece essa separação, vocês estão vendo que o Na e o Cl, eles já tinham carga. Já tinham carga. O que é que aconteceu? A água separou essas cargas. A água foi lá e separou a carga. Tipo assim, o Na+, ele estava dando atenção para o Cl-. Quando a água entrou na parada, o Na+, só deu atenção para a parte positiva, da parte negativa da água. E o Cl- só deu atenção para a parte positiva da água. E eles se separaram. Aconteceu um divórcio. Aí, tranquilo? Aconteceu uma separação. Como eu já tinha carga e a água apenas separou essa carga, sabe qual é o nome disso, galera? Alguém chuta aí para mim? O nome disso é dissociação. Já ouviram falar nesse nome? Dissociação. Isso que eu expliquei para vocês é o que eu chamo de dissociação, não, galera. Meu Deus, já ia falar o contrário, né? Completamente. Meu Deus do céu, Jesus. Existem dois termos importantes, galera. É a dissociação e a ionização. Esse aqui é o dissociou mesmo. Dissociação. O próximo que vai ser a ionização. Tranquilo? Acontece o quê? A minha dissociação. Inclusive, galera, eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu quero que vocês pesquisem aí o que é dissociação e eu quero que vocês pesquisem o que é ionização. É para enviar como se fosse uma atividade, tá bom? Ah, deixa eu só beber uma água. Eu tô com sede. Tranquilo? O que é a dissociação? É eu dissociar esse íon. Eu já tenho carga, mas eu fiz uma dissociação. Eu tirei, eu separei. Tranquilo? Eu vou perguntar na prova, galera, o que é dissociação. O que é dissociação? É a água faz uma solvatação e separa essas cargas. Tranquilo? Essas cargas, elas já existiam, aconteceu uma separação. Tranquilo? E aí, olha só. Esse é um dos termos mais importantes relacionados à química inorgânica. Saber o que é dissociação. O que é dissociação? É você ter um composto iônico e quebrar esse composto iônico. Essas cargas, elas já existiam. A água só separou essas cargas. Tá bom? Vou apagar aqui. Essa aula, ela vai ficar lá no YouTube, galera, para quem quiser assistir. Tá bom? Vai ficar lá no YouTube disponível, porque realmente esse assunto ele é um pouquinho mais puxado, mas vocês já vão para o ensino médio, né? Então, assunto puxado
É com vocês mesmo, porque já já vocês vão estar aí estudando as funções orgânicas, vai estar estudando muita coisa. Além da dissociação, que acontece com os compostos iônicos, nós vamos ter a ionização. Nós falamos sobre esse cara que acendeu, né? Mas, Carol, por que a água com açúcar não acendeu? Eu tenho água mais o açúcar, né? Que é a nossa sacarose. Qual é a estrutura química da sacarose? HC12, H22O11. Essa daqui, ó, é a fórmula química da sacarose, do açúcar, tá bom? Do açúcar. O que vai acontecer? Quando você pega um copo, uma xícara, tá bom? E coloca um cubo de açúcar, um cubo de sacarose, esse açúcar, ele também desmancha, né? Ele não some na água. Mas por que sai hoje ainda, viu? Por que esse cubo, ele dissolve na água? Ele não está relacionado com carga. Esse cubo, ele é um monte de molequinha de C12H2O11. Quando chega aqui na água, ele só desmancha, eles só se separam. Eu não tenho a formação de uma ionização. Eu não tenho uma formação de carga. Por que eu não tenho uma formação de carga? Porque essa molécula é neutra, essa molécula não tem carga. Por isso que ela é chamada de molécula. É uma solução molecular. Quando é molecular, não acende a luz. Por que não acende a luz? Porque molecular não transporta eletricidade. Ela é não eletrolítica. Tranquilo? Por quê? Porque quando eu coloco esse açúcar lá dentro, eu não desmancho o C12H2O11. Ele continua juntinho, ó. O que acontece? Eu só vou separar. Glicose, ó. Glicose não, açúcar, sacarose, sacarose, sacarose. Eu só espalhei a sacarose ali dentro. Eu só espalhei a sacarose, tá bom? Eu não tive uma dissociação, eu não tive uma formação de íons. Por isso que é uma solução molecular. É por isso que o açúcar, ele não transporta eletricidade, porque eu não quebro essa molécula. Eu simplesmente separo, ó. Glicose, glicose, sacarose, 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 sacarose. Eu não quebro ela, eu simplesmente separo. É como se eu tivesse uma turma de alunos. Todos os alunos vão para um canto. O que acontece? Solução molecular. Por que não transporta energia? Porque não tem carga. Tranquilo, galera? Depois de falar que eu estou ficando cansada da dissociação, nós vamos ter que falar de uma coisa muito importante. Que é o exemplo, olha só. Esse exemplo aqui, ó. Quando eu tenho HCl, que é o ácido clorídrico, vocês já conhecem o ácido clorídrico. Esse composto, ele é formado por uma ligação covalente. Quem é que sabe me dizer o que é uma ligação covalente? A iônica eu tenho doação e perca de elétron. A covalente eu vou ter o compartilhamento, meus amigos de fé, meus irmãos, camaradas. Eu vou ter o meu compartilhamento de elétron. Quando eu compartilho esse elétron, que é a minha ligação covalente, que nós estudamos no segundo bimestre, tá bom? Quando eu tenho essa ligação covalente, o que vai acontecer aqui, cara, com essa ligação covalente, galera? Olha só, essa ligação covalente, quando eu coloco esse cara na água, eu coloco esse HCl na água, o que vai acontecer? Presta atenção, acompanha isso comigo. Esse HCl, quem é mais eletronegativo? O cloro ou o hidrogênio? O cloro tá bem aqui, ó. O cloro tá bem aqui, o hidrogênio tá bem aqui. Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o cloro? Quem é mais eletronegativo? Quem está mais perto da ponta da seta? O cloro, né, não? Então, o cloro é mais eletronegativo. Se o cloro é mais eletronegativo, esse composto aqui, ó, que não tem carga,
Tá bom? Não tem carga. O que que vai acontecer com ele? A água vai fazer ele ter uma carga. Como assim, Carol? O cloro não é mais eletronegativo? Se o cloro é mais eletronegativo, significa que o cloro enganou o hidrogênio. Porque o cloro chegou assim, hidrogênio. Vamos compartilhar, amigo. Vamos compartilhar um elétron. Você precisa de um, eu preciso de um. Vamos ser felizes compartilhando nós dois. Mas aí o que acontece? O cloro é mais eletronegativo. Como o cloro é mais eletronegativo, o cloro atrai esse elétron para ele. Mano, o pobre do hidrogênio. O pobre do hidrogênio foi lá compartilhar um elétron com cloro. E o que é que o cloro faz? O cloro vai, ó, e aproxima o elétron para ele. Sabe aquele casal chato, ó, em que a mulher manda em tudo, arrasta tudo para ela? Como o cloro é mais eletronegativo, ele tende a atrair esse elétron para ele. Quando o cloro atrai esse elétron para ele, se aqui, ó, eu tenho mais nuvens negativas e aqui, ó, esse negativo ficou distante, eu posso dizer qual é a carga que ronda o cloro. Se todos os negativos estão aqui, qual é a carga que eu ronda o cloro? Qual é a carga que vai ficar perto do cloro? Alguém me responde. Qual é a carga que vai ficar perto do cloro? Se todos os elétrons estão aqui negativos, significa que a carga aqui, ó, ela vai ser parcialmente negativa. E aqui no hidrogênio, ó, ela vai ser parcialmente positiva. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo. Como o cloro é mais eletronegativo, ele vai atrair os elétrons para ele. Se ele atrai os elétrons para ele, ele fica parcialmente negativo. Por quê? Por causa da eletronegatividade. Ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele atrai esse elétron para ele e ele fica mais negativo. Tranquilo? Aí eu vou lá e coloco água nessa solução. Quando eu coloco água nesse pote, vou fazer um pote aqui bem bonitinho. Quando eu coloco água nesse pote, esse hidrogênio que está parcialmente positivo e esse cloro que está parcialmente negativo, ele tem carga positiva, o hidrogênio não. O cloro tem carga negativa? Não. Eles estão compartilhando elétrons. O que acontece aqui, ó? O cloro ele ficou parcialmente negativo porque ele é mais eletronegativo. Então ele atraiu para ele esse elétron, ele atraiu essa carga negativa. Vai acontecer o que, galera? Se eu colocar água aqui, ó, vai acontecer a solvatação. Aqui, ó, vai ficar a parte positiva da água. A água vai circular isso daqui, ó. A água vai segurar esse cloro. E aqui, ó, a parte negativa da água, ela vai separar esse hidrogênio. Então, eu vou desenhar bonitinho aqui para vocês verem que ficou muito bagunçado. Quando eu tenho uma solução aquosa, vou botar bem aqui, ó. Solução aquosa, esse hidrogênio que está parcialmente positivo, ele vai ser rodeado pela parte negativa da água, ele vai ser rodeado por água, a água vai forçar eles a se separarem. E o cloro, que está parcialmente negativo, por ser mais eletronegativo, ele vai atrair a parte positiva da água. E vai acontecer o quê? Uma separação. Quando acontece isso, da eletronegatividade, de um querer roubar o elétron do outro, eu vou chamar de ionização. Ionização. Qual é a diferença, galera, da ionização para a dissociação? Na dissociação, eu já tenho cargas. As cargas já existem. Eu só separo elas com a água. O que acontece quando eu tenho a ionização? Eu crio cargas. Que carga foi essa que eu criei? Eu criei essa carga porque o cloro é mais eletronegativo, o cloro atrai esse elétron fica mais perto,
do meu cloro. Tranquilo, galera? Isso é a definição de ionização. Eu formo as cargas são forçadamente formadas. E quando eu falo de dissociação, eu só dissocio, eu só separo. Uma dica importante, galera, se é uma ligação iônica, já tem carga. Então eu vou só dissociar. Cuidado, porque é ionização, mas tem que ter cuidado para não confundir as coisas, tá bom? Dissociação, eu já tenho cargas e eu só separo essas cargas com a solvatação da água. Quando eu tenho a ionização, eu tenho a formação de íons. Esse cara aqui, ó, ele é uma ligação covalente, eles estão só compartilhando. Ninguém está dando elétron, ninguém está recebendo elétron. Eles estão compartilhando. Se eles estão compartilhando, se é uma ligação covalente e aconteceu uma separação parcial de carga, eu formei uma ionização. Tranquilo? É importante esses conceitos. Carol, é mais difícil do que tudo que a gente já viu. É difícil. Tá? Porém, se você pegar o raciocínio lógico, dá para levar numa boa, galera. Eu acredito muito na inteligência de vocês. Vocês são nono ano sério excelente, diante dos nono anos que eu trabalho, ou que eu já trabalhei. Vocês são uma turma ótima. Vocês só precisam de uma coisa. Vocês precisam de um pouquinho mais de dedicação. Eu sei que vocês estão se dedicando. Eu sei que tem gente que está estudando. Eu sei que é difícil estudar no meio da pandemia. Mas vocês são inteligentes e vocês são capazes. Vocês podem ver, quando vocês prestam atenção numa coisa, vocês falam, entendi. Bem facinho. O que é prestar atenção? É assistir a aula mais de uma vez. É assistir a aula 2, 3 vezes. É procurar outras aulas no YouTube. É procurar aprender o conteúdo. Tá bom, galera?